Esse vídeo aqui é para formalizar tudo que a gente viu sobre análise combinatória e também para a gente conseguir ser apto a responder determinadas perguntas referentes a quantas subredes são possíveis ou quantos terminais são possíveis em determinado caso. É bem útil, vai ser bem útil esse tutorial para fixar alguns conceitos. Para abrir o vídeo então, eu tenho o mesmo IP que eu tenho utilizado aqui como exemplo e a máscara de subrede padrão, aliás, a máscara de rede, que é 24 bits da esquerda para a direita. Bom, aqui no caso, eu sei então que nesse último octeto eu vou ter 8 bits totalmente reservados para a representação do terminal. Agora, se eu perguntar para vocês, quantos terminais eu posso ter numa rede desse caso aqui? Bom, vocês podem associar que, como eu tenho 8 bits para representar, e cada bit pode ter duas possibilidades de representação, então é correto fazer 2 vezes 2, 8 vezes. Então, se eu tiver algo desse tipo, que é a mesma coisa que 2 elevado a 8, eu vou obter o número 256. 256 é o número de possibilidades, é o número de representações diferentes que eu posso ter com 8 bits. Como a gente já viu, quando a gente tem 8 bits reservados e contando com o zero, a gente pode chegar no valor máximo de 255. Isso é importante lembrar. Então, vocês podem fazer a seguinte associação, que com a pergunta, quantos terminais eu posso ter numa rede desse tipo, você pode falar, posso ter 256 terminais. Mas essa afirmação está errada, na verdade, porque você precisa subtrair 2 desse número final para ter o resultado. Mas por que subtrair 2? Porque nem todos os endereços dessas 256 possibilidades são reservados para representar terminais. E quais são esses casos? O caso que eu vou ter o 0 aqui, que é para representar a rede, e o caso que eu vou ter o 255, que é o endereço de broadcast. Eu não posso usar o endereço de broadcast para colocar um terminal. Então, por isso, é necessário subtrair 2 no final. E se eu tivesse a pergunta, quantas subredes eu posso representar nesse caso aqui? Bom, como a gente já viu, a máscara sendo utilizada é a máscara padrão. Logo, não há nenhum bit no último octeto reservado para representar a subrede. Logo, a resposta é 0 subredes. Não pode haver subredes nesse caso. Vamos para um próximo caso, então. É o mesmo IP de lá, só que agora eu tenho 25 bits da esquerda para a direita na máscara que valem 1. Ou seja, 1 bit no último octeto reservado para representar a subrede. E os outros 7 bits para representar os terminais. Agora, as perguntas. Quantos terminais eu poderia ter numa rede desse tipo? Bom, você pode fazer 2 vezes 2 até 7 vezes, que é a mesma coisa que 2 elevado a 7, que seria 128, se não estou me enganado. Vou colocar na calculadora aqui para ter certeza. 2 elevado a 7, isso 128. Menos duas possibilidades, eu posso ter 126 terminais nessa rede aqui. E quantas subredes eu poderia ter? Bom, como eu só tenho 1 bit reservado para subrede, então é correto afirmar que eu posso ter duas subredes, a subrede 1 e a subrede 0. Lembrando, pessoal, eu posso ter 126 hosts para cada subrede, beleza? Então eu posso ter 126 na subrede com valor 1 e 126 terminais na subrede com valor 0. Beleza? Vamos para o próximo caso. 192.168.0.1 e agora com 30 bits da esquerda para a direita na máscara que valem 1. Quantos terminais eu poderia ter aqui? Bom, aqui eu tenho 2 bits para representar o terminal. 2 bits, 2 elevado a 2, 4. Menos 2, ou seja, apenas 2 terminais eu posso ter numa rede desse tipo. E como eu tenho 6 bits para representar a subrede, quantas subredes eu poderia ter? Bom, aqui é 2 elevado a 6, que no caso dá
64. Ou seja, eu posso ter 64 subredes, nesse caso aqui, e para cada uma dessas 64 subredes, eu posso ter 2 terminais diferentes apenas. Olha só, por que vai até o 30 então? Porque se eu tivesse mais um bit aqui, eu não poderia colocar nenhum terminal, afinal, não faria sentido. Porque daí seria só um bit, que seria 2 possibilidades, menos 2 endereços reservados, daria 0 terminais. Então seria a mesma coisa que não ter nada. Então o número máximo é 30. Isso encerra todo o nosso pensamento sobre matemática IP. Espero que tenham gostado da série e até outra série de tutoriais.